Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de Geografia, chegamos na aula de número 6, a aula que vai tratar sobre climatologia. Finalizamos então todos aqueles estudos sobre geologia, questões geológicas e agora a gente vai trabalhar o clima. E a partir daqui as nossas aulas vai ter essa temática, tá? Lembrando que esta primeira parte do curso de Geografia é focada em geografia física, isso mesmo. Por quê? Porque a segunda metade do curso será focada em geografia humana. Bom, vamos então começar o tema da climatologia, que é um dos temas mais importantes da geografia, tá? O que é climatologia? Basicamente é a ciência que estuda o clima, né? Ela vai estudar o clima, vai estudar as variações desse clima, né? Os padrões atmosféricos e os fenômenos atmosféricos desse clima que são estudados ao longo de um tempo, tá? É uma disciplina bastante interdisciplinar, né? Uma das coisas interessantes da climatologia é que ela dialoga bastante com a meteorologia, com a geografia, com a geologia, com a oceanografia e até mesmo com a física, isso mesmo. Até mesmo conceitos físicos e cálculos físicos podem nos ajudar a entender um pouquinho do estudo da climatologia geográfica. Bom, a climatologia, ela tem vários autores ao longo da história, mas um autor fundamental é o autor Rudolf Geiser, ou Rudolf Geiger, cujo trabalho Clima da Terra e os Espaços da Vida, publicado ali por volta dos anos de 1950, é uma grande referência no estudo da climatologia, tá? E o Geiger ele vai destacar a importância das interações entre os elementos da atmosfera, hidrosfera e da litosfera na determinação dos padrões climáticos. Ele vai ser um autor fundamental aí no estudo da climatologia, tá? Bom, o que seria o clima? Qual que é a definição de clima? Se a climatologia é a ciência que estuda o clima, o que é o clima? O clima nada mais é do que um padrão de condições atmosféricas que se repetem, ou seja, formam um padrão e que podem ser observados ali num tempo de no mínimo 30 anos. Então eu pego um determinado território, vamos lá, vamos pensar num país, numa cidade, num estado. Eu observo o clima daquele território por 30 anos. E ao observar o clima daquele território por no mínimo 30 anos, eu vou perceber alguns padrões, algumas coisas que se repetem. Então, por exemplo, poxa, nesse clima aqui sempre chove nessa estação do ano, nesse clima sempre faz calor nesse período aqui. Então eu vou percebendo alguns padrões e com isso eu desenvolvo o clima daquela região. Essa aqui é uma região de clima temperado, essa aqui é uma região de clima tropical, Ou seja, clima vamos repetir, até destaquei aqui para vocês, se quiserem copiar aí no caderno, vamos repetir o que é clima. Clima é o padrão de condições atmosféricas de uma determinada região ao longo de um período de tempo prolongado, geralmente de pelo menos 30 anos. Então, como eu falei, nós estudamos uma determinada região, analisamos as condições atmosféricas dessa região, vamos perceber que essas condições vão se repetir, vão formar um padrão, e a gente vai estudar ao longo de 30 anos, e aí a gente vai determinar o clima, tá? Um dos autores aí mais importantes que discute a divisão climática que nós temos hoje, de basicamente 5 grandes climas, esses climas, é claro, vão se subdividir em subclimas, mas é o Vladimir Köppen, que é um autor aí russo que vai publicar uma obra, Köppen-Geiger Climatic Classification System, de 1936, que é a grande obra que vai dividir o clima em 5 grandes climas principais. Cada um desses climas depois vai ter subdivisões, tá? Que é o clima tropical, o clima seco, o clima temperado, continental e polar. Esses são os 5 grandes climas que nós temos. Cada um deles depois vai ter uma subclassificação, Outro conceito importante que a gente precisa entender quando a gente vai estudar clima, e é aqui que a gente pega muitos conceitos da física, é o conceito de temperatura, que é um conceito físico, um conceito que nós encontramos aí quando nós estudamos física. O que é a temperatura? A temperatura é uma medida, tá? É uma forma de medir, dentro da física, a quantidade e o nível de calor presente em um objeto. Então, temperatura é uma ferramenta da física que mede a quantidade de calor que um determinado objeto, ou substância, ou ambiente tem, tá? Normalmente, a gente tem ali 2 grandes tipos de
medição, né, que são os graus Celsius, nós utilizamos aqui no Brasil, e o Fahrenheit, que a gente, né, utiliza em outras regiões do mundo, tá? E que vai variar de acordo com outros fatores, como a intensidade de raios solares, né? Então tem regiões do planeta Terra que vai receber mais incidência de raios solares do que outra, a altitude, a latitude e a presença de massas de água. Todas essas características interferem aí na forma, né, da temperatura. Muito bem. Outro conceito fundamental é o conceito de umidade. O que é a umidade? A umidade nada mais é do que a quantidade de vapor de água, H2O, né? Quantidade de vapor de água é a água no estado gasoso, presente na atmosfera de um ambiente específico. Então, aqueles ambientes, né, todos os ambientes têm uma quantidade X de vapor de água na sua atmosfera, tá? E aí, essa quantidade de água é descrita como umidade, né? Ela descreve a quantidade de água que o ar contém em relação à quantidade máxima que poderia conter em uma determinada temperatura. Então, a gente vai ter regiões que vai ter uma quantidade de umidade muito grande, é o caso, por exemplo, das regiões tropicais, tem uma umidade do ar bem intensa, e a gente tem regiões que tem baixíssima umidade do ar, como é o caso das regiões mais secas, do clima árido e semiárido, que nós encontramos em algumas regiões da África, até em algumas regiões aqui do Brasil, por exemplo, a região Nordeste. Pressão atmosférica, é bem interessante a gente pensar na pressão atmosférica. O ar é uma substância, o oxigênio, o ar é presente na atmosfera, é uma substância. A gente tem vários gases diferentes na atmosfera, não só oxigênio, tá? Mas eles são substâncias. Substância, segundo a química, é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se tem massa, tem peso. Se tem peso, a pressão atmosférica nada mais é do que o peso do ar, né? É o peso que o ar exerce sobre as coisas que estão abaixo dele, tá? Então, todos esses gases que estão presentes na atmosfera, eles têm uma massa. E essa massa, né, tem um peso, exerce um peso sobre as coisas que estão abaixo dela, tá? Então, isso é a pressão atmosférica. Então, tem regiões mais altas que tem uma baixa pressão atmosférica e tem regiões mais profundas que tem uma alta pressão atmosférica, tá? Ela pode ser medida em ATM, né, ou HPA, ou mmHg, não vamos entrar muito nesses detalhes, tá? Agora vamos ver quais são os tipos de clima, né, aqueles 5 tipos de clima que a gente percebe a partir da teoria e da perspectiva científica de Vladimir Köppen, né? Bom, começando com o clima tropical, que nós brasileiros conhecemos bastante, porque o Brasil é um país de clima tropical, tá? O clima tropical ele é caracterizado, primeiro, por altas temperaturas ao longo do ano. Então, o clima tropical ele é um clima quente, porque ele está ali um pouco mais próximo da linha do Equador, uma região que recebe um pouco mais de incidência de raios solares, e, portanto, é um clima quente. Mas é um clima quente seco? Não. É um clima quente e bastante chuvoso, né? Quando você vai, por exemplo, para a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, ela é uma floresta muito quente, você se desidrata lá muito facilmente, porque é muito quente, mas ela é muito chuvosa, tá? Então, no mesmo dia, né, você pode ter ali, por exemplo, das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, um calor intenso, e aí às 3 começa a chover, e aí chove até umas 6 horas da tarde, e aí às 6 horas da tarde começa a parar a chuva e enfim, ficar um clima um pouco mais frio. Mas a floresta tropical, né, o clima tropical, basicamente ele tem essas duas características, é bastante quente e bastante chuvoso. E chuvas ao longo do ano todo. Aqui no Brasil é um caso muito, muito curioso, né? Porque o Brasil, por ser um país de clima tropical, ele chove o ano todo. No inverno tem dias de chuva, no verão tem dias chuvosos, no outono e na primavera, tá? As principais regiões que nós temos ali um clima tropical, né? É a América Central, a América do Sul, a África, o Sudeste Asiático e o Norte da Austrália, né? Aqui é uma foto de uma floresta tropical, floresta amazônica, né? Uma floresta que nós conhecemos bastante. Clima árido ou semiárido, conhecido também como clima seco, tá? O clima seco, também conhecido como clima árido ou semiárido, ele é caracterizado, primeiro, por uma baixa umidade relativa do ar, ou seja, tem pouco vapor de água na atmosfera, tá? É um clima muito quente
e com pouca chuva, pouca incidência de chuva, tá? Ou seja, precipitação é uma palavra bonita para chuva, é limitada e as taxas de evaporação são muito altas, tá? E aí a gente vai ter, inclusive, áreas desérticas, como é o caso do deserto do Saara, no norte da África, o deserto do Atacama, na América do Sul, e, enfim, região nordeste aqui do Brasil, deserto de Utah, nos Estados Unidos, são vários exemplos, tá? O clima temperado também é um clima bastante interessante, porque é o clima que mais aparece aí na cultura pop, nos filmes, nas séries, enfim, que é o clima marcado por 4 estações do ano muito bem definidas, tá? Então, o clima que tem as 4 estações do ano bem definidas é o clima temperado. É o clima que nós vamos ter aí o inverno, o outono, o verão e a primavera. O que significa ter as 4 estações bem definidas? Significa que quando se está numa estação, não se tem dias de outras estações. Como assim? Quando é inverno, não tem dias quentes, todos os dias são frios. Quando é verão, todos os dias são quentes. Quando é primavera, todos os dias são ensolarados, com bastante desabrochar de flores, né? E quando é outono, é aquele clima mais frio e com as folhas caindo, né? Isso é importante frisar porque, por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos um clima temperado, nós temos um clima tropical e, portanto, as nossas estações do ano não são bem definidas. Quando a gente está no verão, vai ter dias chuvosos, vão ter dias frios no verão. Quando a gente está no inverno, vai ter um outro dia que é mais quente, né? E que pode inclusive fazer sol no inverno, né? Quando é outono também pode ter um dia muito frio e um dia muito quente no outono, e na primavera a mesma coisa, tá? Então no Brasil as estações são bagunçadas. Por que elas são bagunçadas? Porque nós somos um país de clima tropical e não de clima temperado. Os países que são de clima temperado, aí sim, quando é inverno, é inverno. Inclusive no inverno, em alguns países de clima temperado, chega a nevar. Tá? E aí fica frio durante todos aqueles dias que compõem o inverno. E aí só vai fazer calor quando chegar o verão ou a primavera, tá? Isso é muito importante de explicar. Muito bem. Aqui a gente tem aqui uma imagem, né, de uma floresta temperada, que é uma floresta que tem um tipo só, né, de vegetação. E o clima continental ele é caracterizado por variações extremas de temperatura entre as estações, né? Então, verões muito quentes e invernos muito frios e rigorosos, né? Um clima mais comum em regiões distantes do oceano, né? Influenciadas por massas de ar continentais que podem resultar em condições climáticas mais extremas, tá? Bom, por fim, o clima polar, que é um clima aí que todo mundo conhece, né? Que é caracterizado principalmente por baixas temperaturas, né? E que está ligado aos polos da Terra, porque os polos da Terra, tanto o Polo Sul como o Polo Norte, recebem pouca incidência de raios solares e, portanto, é mais frio, né? E aí a gente vai ter a construção de geleiras, né? Como é o caso aí do Polo Norte e do Polo Sul, tá? E aí a gente vai ter alguns fatores que influenciam no clima, tá? Então a vegetação influencia no clima. Se você tem uma região com maior vegetação, provavelmente aquele clima vai ser mais úmido, porque a árvore faz fotossíntese, né? As plantas fazem fotossíntese, então retiram o gás carbônico da atmosfera e mandam oxigênio, e nesse processo de fotossíntese você tem aí também a formação de água no vapor de água, né? Então a vegetação vai influenciar bastante. As correntes marítimas também influenciam muito no clima, tá? Correntes oceânicas quentes ou correntes oceânicas mais frias. E a continentalidade, né? A continentalidade, né, refere-se à influência da massa terrestre no clima de uma determinada região. Áreas continentais, longe das massas de água, tendem a experimentar variações extremas de temperatura, tá? Muito bem, finalizamos então aí a nossa aula de climatologia. Deu para entender pelo menos os principais climas, né, e os fatores que influenciam no clima, o que é a atmosfera, a temperatura, etc e tal, pressão atmosférica. Finalizamos essa aula. Até a próxima. Abraços.